A palavra de Deus para nós nesse dia encontra-se em Abacuque, capítulo 2, versículo 1, onde lemos: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O livro de Abacuque é muito fácil de entender. No primeiro capítulo, Abacuque apresenta o seu coração extremamente pesaroso e triste, abatido e queixoso, diante da realidade que o mundo todo estava vivendo pela violência dos caldeus. Abacuque externa de maneira muito candente a sua insatisfação com a maldade desses caldeus e aparentemente o fato de Deus não estar fazendo nada a respeito. O capítulo 3 é a conhecidíssima oração de Abacuque, que finaliza de uma maneira singular ao afirmar ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira e aí vai afora. No entanto, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Mas a chave para entender o livro de Abacuque é exatamente o capítulo 2, o qual nós lemos aqui o primeiro versículo. E a primeira coisa que nós já aprendemos de início no livro de Abacuque é que, para ouvir a voz de Deus, nós precisamos nos calar. Note bem, no capítulo 1, como dissemos, Abacuque falou o tempo inteiro e Deus estava silente, propositalmente silente, não disse nada. Abacuque reclamou, se queixou, lamentou, murmurou e Deus esteve quieto. Mas no capítulo 2, Abacuque calou-se. Abacuque ficou quietinho. Abacuque não disse uma palavra. Foi a hora de Deus falar. Sabe, às vezes a gente fala demais, não deixa Deus falar. Nós vamos ouvir a voz de Deus quando nós silenciarmos. Muitas vezes a nossa oração até precisa passar por um expediente de maior silêncio. Oração silenciosa às vezes serve para isso também. Porque quando nós nos calamos, nós damos oportunidade para Deus falar. É lógico, Deus não é refém do nosso silêncio para falar. Ele fala por si mesmo, a sua palavra é parte integrante do seu ser. Mas quando nós falamos tão alto, nós não ouvimos a voz de Deus. Enquanto o profeta falava, Deus não disse nada. Mas quando ele calou-se, Deus falou. Deus mostrou o seu querer. Deus mostrou a sua vontade. Para ouvir a voz de Deus, precisamos nos calar. Em segundo lugar, aprendemos nesse texto que para receber a resposta de Deus, precisamos de bastante atenção. Note bem, aonde é que o profeta foi se sediar? Ele disse, por-me-ei na minha torre de vigia. A gente fica imaginando que ele foi para algum lugar que fosse alto, que tivesse uma torre, mas na verdade é uma expressão que ele aqui empresta. Poderia ser qualquer lugar, mas torre de vigia é onde fica o vigilante, muito atento. Está ali para perceber o que está acontecendo. E para perceber o que está acontecendo, ele fica bastante silencioso, inclusive, para não se distrair com nada. O que está por detrás dessa expressão torre de vigia é a nossa capacidade de atenção. Nós somos muito desatentos, muito distraídos. Não percebemos o mover de Deus nas coisas. Até mesmo diante de uma crise sanitária mundial com a qual temos sido contemplados neste ano e ficamos agitados de um lado para o outro quando deveríamos ficar na nossa torre de vigia, atentos para perceber o mover de Deus em todas estas coisas. O Senhor está agindo. O Senhor não está de braços cruzados. O Senhor está realizando o seu querer, a sua vontade. Então, tanto quanto devemos ser mais silentes, devemos ser mais atentos, devemos ficar bem postados na nossa torre de vigia. Mas em terceiro e último lugar,
aprendemos nesse texto que para recuperar a confiança precisamos nos postar na fortaleza. Abacuque estava absolutamente descrente. Ao observar as movimentações bélicas dos caldeus, a forma truculenta com a qual eles invadiam as nações e se achegavam ao povo de Deus, ele perdeu a esperança. E por isso o seu discurso tão longo do primeiro capítulo, queixando-se da vida. Mas quando ele silenciou, quando ele se colocou no lugar da vigilância com atenção, ele não deixou também de se colocar sobre a fortaleza. Fortaleza que traz a ideia de um forte, de proteção, lugar em que ficamos guardados, guarnecidos, protegidos. É por isso que o salmista vai dizer no Salmo 46, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Um lugar em que, mesmo que os acontecimentos estejam tão fortes contra nós, nós estamos ali protegidos. Então, para recuperar a confiança que ele havia perdido diante do cenário, diante do contexto, diante dos inimigos, diante da violência, ele foi se postar no lugar certo. E não há bem maior, refúgio mais seguro do que estar sob as asas do Senhor, do que estar protegido pela sua boa mão, do que estar diante da face do Deus Altíssimo. Silenciemos para ouvir a voz de Deus. Fiquemos atentos ao seu agir e nos refugiemos na sua fortaleza. A Ti, ó Deus, suplicamos que possamos viver estas realidades que o Teu servo no passado vivenciou, no cotidiano de cada um de nós, para que estas verdades, ó Deus, se apeguem ao nosso coração e não nos sintamos derrotados diante de contextos tão avassaladores. Ao contrário, recuperemos a nossa confiança no Senhor. Em Cristo Jesus. Amém.